E o assunto mais comentado dessa semana foi essa polêmica dizendo que o Tesouro Direto rende menos do que a poupança. Um monte de gente veio me perguntar sobre esse assunto. Saiu uma matéria, uma reportagem lá no portal Seu Dinheiro, onde fez várias contas, mostrou alguns dados dizendo que sim, a poupança pode render mais do que o Tesouro Selic em algumas circunstâncias. Mas calma, tá? São circunstâncias muito específicas e eu vou explicar tudo isso para vocês hoje, porque olha só, saiu uma outra reportagem, uma pesquisa, na verdade, do site da Ambima, falando que 88% dos brasileiros que investem algum dinheiro estão com seu dinheiro na poupança. Mas a gente precisa entender que a poupança ela não rende bem. Existem outras alternativas muito melhores. A gente precisa livrar esses brasileiros, esses 88% dos brasileiros, que ainda tem esse mito que a poupança é o melhor investimento. Então, eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos mesmo. Todo mundo que investe algum dinheiro está na poupança, a maior parte você deve conhecer alguém, então compartilha nos grupos de WhatsApp, da família, dos amigos, todo mundo, porque hoje eu vou mostrar de uma vez por todas por que a poupança não vale a pena. Mas vamos aos fatos. Saiu sim essa reportagem, alguns dados, algumas contas que mostraram que sim, a poupança rendeu mais do que o Tesouro Selic em alguns meses. Mas aqui fica a minha primeira observação. Só está se falando do Tesouro Selic. Dentro do Tesouro Direto existem outros títulos, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA. Tá? Então, essa comparação, quando você vê na matéria, poupança rendeu mais do que o Tesouro Direto, não é bem assim. Primeiro ponto, a gente está falando só sobre o Tesouro Selic. E o segundo ponto, mais importante ainda, a poupança ela só rendeu esse pouquinho a mais do que o Tesouro Selic no curtíssimo prazo, só nos primeiros meses. Mas fica tranquilo que eu vou explicar tudo aqui. Então vamos lá, são 3 regras básicas que eu preciso te explicar de uma vez por todas. A primeira regra básica é que a poupança rende 70% da taxa Selic. A taxa Selic é um valor determinado pelo Banco Central do Brasil, que enquanto eu gravo esse vídeo está em 6,5% ao ano. Então a poupança ela rende 70% dessa taxa Selic. O Tesouro Selic rende 100% da taxa Selic, tá? Agora, os outros títulos do Tesouro Direto rendem mais do que esse 100% da taxa Selic, mas isso é um assunto para outro vídeo. Só que aqui a gente tem mais uma questão. A poupança não tem incidência de imposto de renda. Já o Tesouro Direto tem sim. Então, investimentos de até 6 meses incide um imposto de renda de 22,5%. Essa alíquota do imposto de renda vai diminuindo ao longo do tempo. Até investimentos de 2 anos, você só paga 15% de imposto de renda, é a menor tarifa. Lembrando que isso é apenas sobre a rentabilidade. Então, para deixar mais simples aqui para entender, digamos que o Tesouro Selic ele renda 100% da taxa Selic, só que se você resgatar esse título em menos de 6 meses, você vai ter que pagar 22,5% de imposto de renda. Logo, é como se a sua rentabilidade, então, fosse 77,5% da taxa Selic, ainda mais do que a poupança. E a segunda regra básica é que investimentos com menos de 30 dias incidem um outro imposto, que é o IOF. Então, se você resgatar qualquer tipo de investimento com menos de 29 dias, você vai ter que pagar esse IOF, que na prática quer dizer que a sua rentabilidade seria muito baixa se você resgatasse esse investimento com menos de 29 dias. Inclusive, no Tesouro Selic, a sua rentabilidade poderia ser até negativa por causa desse segundo imposto. E isso daqui já nos leva para a terceira regra básica. O Tesouro Selic ele rende diariamente. Já a poupança só rende no dia do aniversário. Ou seja, se você investir na poupança no dia 1 do mês, se você resgatar no dia 30 do mesmo mês, não rende nada, porque só vai render no aniversário, ou seja, no dia 1 do mês seguinte. Bom, até aqui, claramente, o Tesouro Selic está sendo vantajoso perante a poupança, mas aqui entra também essa reportagem, essas informações que o portal Seu Dinheiro trouxe, que gerou toda essa repercussão, esse rebuliço aqui. Inclusive, chegou lá no Tesouro Nacional, lá em Brasília, que alterou algumas regras do programa do Tesouro Direto, do Tesouro Selic, para que ele fique mais vantajoso perante a poupança. Gerou tanta repercussão assim. O Tesouro Nacional teve que mudar as regras, eles fizeram uma live com a Natália Arcuri aqui do canal Me Poupe, do YouTube, então assim, foi uma repercussão muito grande mesmo. Mas nessa matéria estava exemplificado como a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um título público do Tesouro Direto, que a gente chama de spread,
atrapalha muito a rentabilidade. Eu explico. Para você comprar um título público do Tesouro Direto, ele vai mostrar lá assim, você compra esse Tesouro Selic pela rentabilidade da Selic mais 0,01% ou 0,02%, depende, isso varia. Bom, você compra então esse título garantindo a Selic mais 0,01. Acontece que no momento que você vende, esse valor está mais alto. Então, de repente, se você comprou a 0,01, na hora da venda vai estar 0,05. Tem uma diferença de 0,04%. Isso quer dizer que você estaria perdendo esse 0,04% na hora da venda, e isso diminui sua rentabilidade. Por isso que no curtíssimo prazo, ali 4 ou 5 meses, de repente na poupança estivesse rendendo mais, porque não tem esse spread, não tem a incidência do imposto de renda também. Mas pessoal, olha só, esse pensamento de curtíssimo prazo não é um pensamento de investidor. Você tem que pensar minimamente no médio prazo. Um investidor que guarda o dinheiro para usar nesse período muito curto, não está pensando em rentabilidade, ele está pensando em proteção, em segurança, tá? Esse aqui é o primeiro ponto que eu preciso esclarecer para vocês. Mas vamos continuar aqui com essa análise. Essa repercussão toda foi tão legal que chegou lá no Tesouro Nacional e ele falou que esse spread ele não vai ser mais de 0,04%. Agora vai ser de 0,01%, tá? Então pronto, essa mudança já resolveu o problema, tá? Quer dizer que no curtíssimo prazo, 1, 2, 3 ou 4 meses, o Tesouro Selic e a poupança vão estar rendendo praticamente a mesma coisa e no longo prazo o Tesouro Selic sempre vai render mais, principalmente depois que chegar nesses 6 meses aí que não tem mais um imposto de renda mais alto, sai daqueles 22,5% e cai um pouco. Mas gente, olha só, a gente está falando de uma rentabilidade super baixa, a gente está falando de diferenças de 0,01%, 0,04%. Isso é muito pouco. Entenda de uma vez por todas. O Tesouro Selic ou esse outro tipo de investimento mais seguro é proteção, não é rentabilidade. O ideal é você buscar conhecimento, você se dedicar a conhecer mais de outros tipos de investimento que vão te trazer rentabilidades maiores. Até os próprios títulos do Tesouro, mais o pré-fixado, IPCA, fundos de investimento, fundos imobiliários, ações, etc. Eu digo sempre, investir é uma jornada. Realmente, você tem que começar um título de cada vez, vai buscando esse conhecimento, mas não vai ser essa diferençazinha da poupança e do Tesouro Selic que vai fazer o seu dinheiro crescer. Dê o primeiro passo, invista sim no Tesouro Direto. Ele é um primeiro passo para você entrar nesse mundo dos investimentos, depois você vai buscando mais conhecimento. Tanto a poupança quanto o Tesouro Selic vai te render algo em torno de 5 ou 6% ao ano. Isso não vai fazer você ganhar o jogo. O interessante é você buscar rentabilidades maiores, de repente na casa de 10, 12% ao ano. Por que não? É óbvio que isso, como eu disse, faz parte de uma jornada. Você tem que ir começando aos poucos, buscando mais conhecimento. Hoje, a minha carteira do ano passado, ela rendeu 22% no ano, que eu abro só para os meus alunos lá do meu treinamento Dinheiro Trabalhando por Você. Então, é possível sim ter rentabilidades maiores. É óbvio que vai exigir um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de risco. Mas então, dedique o seu tempo não a buscar essas diferenças de 0,01, 0,04%, tá? Dedique-se a conhecer outros tipos de investimento, porque aí sim é que você vai se tornar um investidor de verdade. Você vai parar de jogar a Série B dos investimentos e vai jogar a Série A. Não dá para você querer ser campeão da Série A disputando a Série B, né? Então, buscar esse conhecimento, começar na prática, esquece a poupança. Se você está começando, vai para o Tesouro Direto, abre conta numa corretora, porque aí você vai se ambientar com esse mundo novo dos investimentos. E eu aproveito a oportunidade e te convido a conhecer o meu novo projeto que se chama Lucro Fixo, que é focado em investidores conservadores, mas que querem aproveitar reais oportunidades de ter mais rentabilidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer mais sobre isso, tá? Com certeza, investindo seu dinheiro, você vai ter maiores rentabilidades, você vai fazer seu dinheiro valer mais. Ano após ano, você vai acumulando mais conhecimento, a rentabilidade também vai aumentando, ok? Meu nome é Ricardo Natali, seja muito bem-vindo aqui ao canal e até o próximo vídeo.